Olá, eu sou Tabata Pote e esse é o Análise Direta. E eu te lembro que esse programa é transmitido para todo o Brasil e mais de 190 países pelo canal 1 Europa. E hoje nós vamos falar sobre como se reinventar após os 60, 70, 80 anos. Nós vamos conhecer a história de alguém que faz parte do cinema brasileiro. Fique com a gente porque o Análise Direta está começando. Seja muito bem-vindo ao Análise Direta. O nosso convidado de hoje é um grande exemplo de vivência e uma trajetória incrível nas artes. Nós recebemos hoje o publicitário, cineasta e escritor Valdir Colani. Valdir, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui. Muito prazer estar com você, Tabata. Bom, a sua trajetória, primeiro de tudo no cinema, é grandiosa, né? São muitos detalhes aqui que eu quero conhecer e eu quero que quem esteja nos acompanhando também conheça da sua história. Conta pra gente, né? Como que você começou no cinema? O amor pelo cinema começou com a iniciativa de um vizinho meu, um amigo, que me levou para assistir uma matiné. Já no ônibus, ele começava a fazer terrorismo. Eu lembro, era um faroeste com Roy Rogers, Os Sinos de Santo Ângelo, e 2 episódios do seriado As Aventuras do Capitão Marvel. E o Inácio, já no ônibus, ele fazia terrorismo. Olha, quando apontarem um revólver para você, você se esconde atrás da cadeira. E eu, angustiado, bom, entramos no cinema. Quando eu vi as primeiras imagens, já que era tudo brincadeira, do Inácio, mas eu fiquei deslumbrado daquele facho de luz que jogava na tela umas imagens de gente falando normalmente, os cavalos. E depois, no seriado do Capitão Marvel, o garoto Billy Batson, que ele dizia Shazam, e se transformava no super-herói. Quando terminou a sessão, eu estava tão deslumbrado que eu esperei o pessoal sair da sala e fui falar com o gerente, o seu Queiroz. Eu me ofereci para varrer o cinema todos os dias, se ele me deixasse assistir os filmes. E aí, não, vem na segunda-feira. Aí eu fui, ele me aceitou, eu fiquei um mês varrendo o cinema. Depois ele me deu um emprego. Depois eu fiz um curso de desenho por correspondência, através do Instituto Universal Brasileiro. Eu comecei a pintar os cartazes e levar os cartazes para a praça principal, varrer o cinema, levar os cartazes. E o chefe operador era um senhor de uns 70 anos e eu perguntei para ele se eu podia aprender como mexer com os projetores. E então eles me aceitaram e eu subia lá para a cabine e ajudava, fazia, revisar o filme, mexer daqui. Enfim, depois houve uma briga lá com o assistente operador, que foi demitido, e aí o seu Clarestino me convidou para ser o assistente dele. Então eu passei 3 anos projetando filmes. Era um cinema classe A para São Borja, né? Era um cinema classe A. Eu acho que o único cinema que tinha esses projetores importados da Inglaterra era o Cine Vitória de Porto Alegre. Mas, enfim, o dono do cinema, ele morava em Porto Alegre. E aí, eu não sei quem ou o que soprou no ouvido do seu Joaquim Macedo, o dono do cinema, e ele me convidou para morar com eles em Porto Alegre. Eu podia estudar. E você sabe, Tabata, que inicialmente eu disse não. Esse é o chamado, né? Mas eu disse não.
porque eu não sabia ainda o que significava sair de São Borja e ir para Porto Alegre na minha vida. É uma cidade muito pequenininha? Na época tinha 40 mil habitantes. Passando o tempo, uns 3 meses depois, a ficha começou a cair. E eu imaginava, por exemplo, o que eu poderia fazer, que seria de mim se eu ficasse em São Borja. Eu digo, bom, posso ser um gerente de cinema, e se eu tiver uma sorte, posso casar com a filha de um rico fazendeiro e ser um capataz na fazenda. Então, eu escrevi uma carta para o Sr. Joaquim Macedo, perguntando se a oferta dele estava de pé. E ele me respondeu que está de pé, sim. Daqui a um mês eu estou em São Borja e a gente faz os preparativos. Esse senhor Joaquim Macedo, ele era casado com a irmã do João Goulart, que foi presidente da República. E eu entrei, então, em Porto Alegre, num ambiente, assim, totalmente diferente. Uma das irmãs da Dona Fida, a esposa do Joaquim Macedo, era a Neuza Brizola, casada com o Leonel Brizola. E o Luiz Macedo, o filho do Sr. Joaquim, ele era subgerente de uma agência de publicidade em Porto Alegre, uma multinacional chamada Grant Advertising. Então, eu perguntei, Luiz, como é que é o teu trabalho, etc. Aí ele me levou lá para conhecer. E o diretor de arte da agência, o Augusto Oliveira, você sabe desenhar? Não, sei fazer tudo. Para mim não tinha nada que eu não soubesse fazer. E ele, então, me propôs de ficar na agência como estagiário. Aí o Luiz falou, olha, Oliveira, eu não sei, eu tenho que falar com meu pai, isso é uma coisa dele, etc. Mas o Luiz falou lá com os pais e todos deram o sinal verde. E eu iniciei meu trabalho nas artes gráficas. O IASG, que tinha um sistema de ensino que eles chamavam de método direto, abriu uma filial em Porto Alegre. E eu resolvi aprender inglês. Me matriculei à noite e 6 meses depois eles me convidaram para lecionar. Uau. Então, eu lecionei inglês 2 anos, estudei fonética e linguística. Mas isso graças ao meu trabalho no cinema, porque o alto-falante ao lado, ele era de alta fidelidade, então o ouvido foi treinando, então não foi difícil. Bem, eu tinha um desejo, que eu queria ir para Hollywood, eu queria ver os estúdios onde os filmes, os faroestes foram feitos. Eu queria conhecer meus heróis, o Roy Rogers, o Gene Autry, Hopalong Cassidy. E decidi que eu queria ir para os Estados Unidos, porque inglês eu já dominava e eu tinha um trabalho que eu podia trocar por dinheiro. E fui ao consulado americano em Porto Alegre. Naquela época era outro mundo. O cônsul te recebe, conversa com você. E eu expliquei o meu projeto e o cônsul disse, Walter, não posso te deixar ir para os Estados Unidos sem que você tenha um contrato de trabalho. Então, eu voltei para a agência e comecei a escrever cartas para as agências de publicidade de Los Angeles, que o Hollywood estava por perto lá. E eles me respondiam, olha, senhor Colani, nós não podemos lhe dar um contrato de trabalho se você não tiver um visto de imigrante. Mais um problema, né? Não, mas um problema complicadíssimo. Mas como eu queria ir, e era uma questão de crescimento profissional, eu
tinha $300 guardado. Comprei uma passagem de ida e volta. Fiz um portfólio dos meus trabalhos e cometi um pequeno ilícito. Peguei os trabalhos melhores dos meus colegas e coloquei lá no portfólio. Eu fui lá no consulado. Disse, Mr. Warner, eu preciso ir para os Estados Unidos. Para mim, é uma questão primordial de crescimento pessoal e profissional. Veja bem, o idioma não tem problema. Nós estamos aqui conversando já há 90 dias sobre esse assunto. Eu tenho isso aqui que eu posso oferecer como trabalho. Eu sei que eu vou conseguir trabalho lá. Mas, e tenho uma passagem de ida e volta. Se eu não conseguir trabalho em 6 meses, porque com esse dinheiro eu podia comer hambúrguer durante 6 meses e sobreviver. E eu disse para o Mr. Warner, se eu não conseguir trabalho, eu pego o avião, não vou criar problema para o seu governo, e eu volto para casa. E o Mr. Warner ficou ponderando um pouquinho. E ele disse, ok, Ercolim, traz teu passaporte que eu vou carimbar. Até hoje, eu ainda não sei se ele fez isso para se livrar de mim ou porque ele acreditou, foi convencido pelos meus argumentos. Eu fui para os Estados Unidos. 20 dias depois, consegui um emprego numa agência de propaganda lá. Vi os estúdios, não vi os meus cowboys favoritos, porque um estava no Arizona e o outro não sei onde. Mas fui ver os lugares onde os filmes eram feitos e Hollywood estava lá. Fui ver as casas dos atores, do Clark Gable, enfim, Susan Hayward. Quantos anos você tinha? 22. 22. Novíssimo. E como que foi para você, né? Assim, aos 22 anos, realizar um grande sonho de criança ainda, né? Porque aos 10 anos que você se vislumbrou, ficou, né, assim, criou essa admiração, essa paixão pelo cinema. Meus amigos, Tabata, meus amigos diziam, Valde, como você é corajoso, eu que tenho tanto dinheiro, jamais faria uma coisa dessa. E eu não entendia muito bem corajoso. Depois de um certo tempo, eu comecei a entender que entre a coragem e a inconsequência, o fio é tênue, né? Mas, Tabata, muito tempo depois, eu cheguei a uma conclusão que a energia que me levou a sair do meu país, pegar um avião, sem saber onde ficar, sem ter hotel, sem não conhecer ninguém, foi a inocência. E essa é a energia mais poderosa, Tabata, a inocência. Incrível. Porque a inocência, ela é ausência de malícia. E eu, em todos esses países que eu saí para conhecer, eu fui aberto. Eu não vim para ensinar, eu vim para beber do melhor que há em cada cultura. E se você é inocente, como você não conheceu o mal, você não apresenta o mal. Então, as pessoas não ficam com o pé atrás, né? Eles também se desarmam. E ao desarmar-se, você estabelece uma relação, assim, extraordinária. Incrível, Valdir. Então, eu só voltei, eu fiquei um ano lá, porque enquanto eu estava em Hollywood, eu assisti aquele conflito entre Kennedy e Khrushchev por causa dos mísseis russos em Cuba. E eu estava lá na agência de propaganda vendo aquela quarentena e, enfim, o problema todo esse. Mas como o Kennedy era um estadista, as coisas acabaram se resolvendo. E eu estava assistindo uma entrevista do Walter Cronkite com o Kennedy, que os americanos estavam se envolvendo no Vietnã. E eu descobri que, como eu tinha um green card, né, eu era um cidadão americano, né, e eu tinha obrigações, eu tinha regalias, mas eu tinha obrigações, e eu podia ser recrutado. Então você, ó...
quando eu percebi que eu podia ser recrutado, eu digo, pô, meus pais não me ensinaram a tirar a vida, eles me ensinaram a respeitar a vida, né? Eu disse para o meu patrão, boss, eu estou indo embora, inclusive, e deixei o green card e voltei. Voltei para o Brasil e com a experiência que eu consegui nas artes gráficas, eu vim para São Paulo em 63, aqui na Avenida São João. A gente vai fazer uma pausa, Valdir, mas é bem rapidinho. Na volta, vamos continuar ouvindo essa história tão deliciosa e incrível do Valdir Ercolani, publicitário, cineasta e escritor. Não saia daí, nós voltamos já já. E nós estamos de volta com Análise Direta e o nosso convidado de hoje é o publicitário, cineasta e escritor Valdir Ercolani. Valdir, o primeiro bloco a gente não poderia deixar de conhecer como que você iniciou, né, no cinema, como que foi o início da sua trajetória no cinema brasileiro, né, até trazer aqui para o Brasil. E aí você disse que, né, depois de tudo isso, você foi, então, para os Estados Unidos, para Los Angeles, realizou o seu grande sonho de conhecer os estúdios, né, os astros que estrelaram os filmes que fizeram parte da sua história, né? E aí você voltou, então, para o Brasil, depois que você viu que poderia ser, né, obrigado a ir para a guerra com o Vietnã. Como que foi quando você voltou para cá? Quando eu voltei, eu fui lá para casa dos meus pais adotivos, o Joaquim Macedo e a tia Filha. Porto Alegre. E o Luiz Macedo, já naquela época, ele já tinha uma agência de propaganda chamada MPM. E eu visitei os meus antigos patrões e colegas e criativos. E eu percebi que em Porto Alegre eu não teria as condições de pôr em prática aquilo que eu havia aprendido lá nos Estados Unidos. Então eu disse para o Luiz, eu estou indo para São Paulo. E ele disse, bom, já que tu vai para São Paulo, então tu vais trabalhar na MPM. O escritório que eles tinham aberto aqui em frente ao prédio Martinelli, aqui na São João. Então, e aí então eu continuei com as artes gráficas e em 63, em janeiro, houve um plebiscito, porque o Jango, ele o governo era parlamentarista e o Jango não governava, né? E o plebiscito decidiu os eleitores a voltar para o presidencialismo. Então, eu vivenciei toda a trajetória do Jango, as relações complicadas que o Brasil tinha com os Estados Unidos, porque o Leonel Brizola, quando ele era governador do Rio Grande do Sul, ele encampou uma companhia de energia elétrica que era filial de uma multinacional em Nova York. E o governador Brizola, em vez de pagar, ele depositou um cruzeiro em juízo. Quer dizer, e os americanos acharam uma provocação e cortaram todos os créditos para o Brasil. Então, o Jango começou a governar e estava tentando apagar o incêndio. E o governador Brizola, que era deputado naquela época, quando ele soube dessa compra que o governo ia fazer, dessas 11 concessionárias, que era Light em São Paulo, Rio, ele ficou possesso e começou a fustigar o Jango, assim, na rádio, na televisão. Enfim, eu presenciei todo o drama da deposição
do João Goulart e o início da ditadura militar. E aí, enfim, era um contexto da Guerra Fria, houve uma polarização, meus amigos foram para um lado e os outros que se manifestavam eram presos. E eu achei que estava na hora de eu sair do Brasil e realizar um sonho de estudar arte cinematográfica. Então, dessa vez eu fui mais corajoso. Eu comprei com uma passagem só de ida e queimei as pontes para não voltar antes de 5 anos. O gerente da agência que eu trabalhava estava desempregado e a mulher dele estava no hospital, na maternidade, para ter a criança. Ele estava sem dinheiro. E os $600 que eu tinha, eu peguei $300 e passei para ele, né, para ajudar nas despesas, e fui. Desci em Portugal, fiquei em Lisboa uns 20 dias tentando as agências de publicidade e percebi também que eu ia semear numa terra que não era muito fértil. Aí fui para o Porto, tinha um amigo meu, publicitário também, o Antônio Torres, que hoje ele pertence à Academia Brasileira de Letras e é um escritor bem-sucedido. E eu fiquei com o Torres lá uns 20 dias. Ele fez um esforço para arranjar trabalho numa agência do Porto, mas eu percebi também que não ia acontecer nada. Então eu peguei o trem e fui para Madrid. Fui numa pensão de um amigo que eu conhecia, um argentino, aqui em São Paulo, na atividade publicitária. E o Arturo me disse: olha, Valdir, tem um estúdio cinematográfico novo aqui, eu acho que você tem que ligar para eles, telefonar. Então, no dia seguinte, eu liguei, Estúdios Moro, e marcaram uma entrevista, e os irmãos Moro me receberam, e eu mostrei minha experiência em Hollywood, o que eu tinha feito, meu portfólio. E eles me contrataram para fazer roteiros de filmes publicitários. Então, eu escrevia roteiros. E tinha um salário legal. E eu queria conhecer a Espanha, então eu comprei um Fusca 57. Nunca se contentava, né, Valdir? Não, a curiosidade inquieto, eu né? queria, eu tinha, acho que uns 8 anos, Tabata, que eu queria conhecer o mundo e aprender coisas que os livros não ensinam. Essa era o foco do herói, da jornada do herói, né? E com esse Fusca, um paralelo amassado, mas fiz uma revisão. Enfim, durante esse ano todo, eu fiz um roteiro de toda a Espanha. Eu fiz o roteiro do Dom Quixote, eu fiz o roteiro da Inquisição, onde a Inquisição espanhola começou e aonde terminou. E tentei me inscrever na Escola de Cinema de Madrid, tentei me inscrever na Escola de Cinema de Paris, tentei me inscrever na Escola de Roma, tentei até na Escola do Polanski, né, que era a Polônia. Até eu estava pronto para aprender polonês. E eu encontrei um problema, porque essas escolas elas eram financiadas pelo Estado e exigiam que eu tivesse, pelo menos, um estudo do clássico ou do científico naquela época. E eu só tinha o fundamental. Mas havia uma solução. Londres tinha uma escola que era paga, né? A London School of Film Technique. Então, eu me inscrevi em Londres. Eu tinha já economizado um dinheiro suficiente lá em Madrid e fui para Londres. E fiz um ano na London School of Film Technique. O curso era de 2 anos.
Mas aí eu assisti uma entrevista do Orson Welles, porque o Orson Welles tinha feito Cidadão Kane naquela época, ele era um cidadão do mundo. Perguntaram para o Welles se ele tinha feito alguma escola de cinema. Ele disse, não, tudo que eu sei sobre cinema eu aprendi em 2 dias com o meu diretor de fotografia, o Greg Toland. E eu digo, caramba, mas o que eu vou ficar aqui fazendo 2 anos? Se ele aprendeu em 2, por que eu não? Pelo amor de Deus. E eu já tinha um conhecimento de A a Z da produção cinematográfica, né? Então, eu tinha feito já uns curtas lá, enfim. Mas aí veio a dúvida, quem é que iria me entregar um filme para dirigir um novato como eu, com 1 ano de escola? Então, a estratégia era voltar para a agência de propaganda e os comerciais que eu criava, eu poderia, então, exigir ter o direito de seguir a produção e interferir, né? Aí eu mandei uma carta para umas 10 agências, as mais importantes de Londres, explicando o meu propósito. E foi uma carta bem inspirada, né? Foi realmente, eu acho que 6 agências me receberam. Então, eu podia escolher, eu podia trabalhar em Bangkok, na Colômbia, em Roma, não sei onde, e tinha uma possibilidade de trabalhar em Paris. E eu tenho uma intuição muito forte, né? Eu sempre ouço a minha voz interior. E como Paris, na Europa, era a cultura mais conservadora que havia na época, eu digo, não. E eu estava com 50 anos na frente do meu tempo, né? Eu escolhi Paris. E veio, então, o diretor de criação da agência de Paris para Londres me entrevistar. E é engraçado, Tabata, né? Porque o Guy Leroux, ele era fã do Brasil, ele era casado com uma brasileira que tinha um restaurante no Quartier Latin, a feijoada. Então, o Gui me deu um emprego, vamos fazer uma experiência com 90 dias. Não, vamos. Então, eu fui para Paris. Em 69, no começo de 69. E fiquei trabalhando lá na Dupuy-Compton. Tudo que eu fazia era recusado. Monsieur Colani, isso aqui é muito avançado, isso aqui é ingênuo, não sei o quê. Tá? E depois de 3 meses, eu até, diante dessa recusa, eu tive um problema psicológico, de baixa estima, de ou esse país realmente é super atrasado, ou eu sou incompetente, né? E eu resolvi sair. E falei para o Gui, eu já tinha o meu permis de trabalho, né? Já era um residente na França. E fui ver uma agência que imitava bastante o formato criativo do David Ogilvy, né? Que era uma agência, Ogilvy and Mather. E engraçado porque quem me entrevistou foi uma psicóloga astróloga. Lá as coisas eram bem esotéricas. E a Brigitte dei a data de nascimento, lugar, etc. E ela fez o meu mapa. E ela disse, Monsieur Colani, eu vou liberar você, mas você não vai ficar aqui mais do que 3 meses. E era assim, bem... já com data definida. Astrologia não engana. Então, eu fiquei três meses lá, repetindo aquela linha de montagem. Então, surgiu nos corredores lá da agência que uma agência de Paris, a número 1, o diretor de criação estava querendo formar um time revolucionário para mudar
a imagem conservadora da agência. Eu fui lá, levei os meus... Mostrei aquilo lá e já fui aprovado na hora. E fui fazer dupla com um amigo, o Marc Dejean, que hoje é meu irmão fraterno. Toda vez que eu vou visitá-lo em Bordeaux, vou visitá-lo em Paris. E fiquei 3 anos. A guinada para o cinema, Tabata, aconteceu porque, naquela época, em 69, a Europa estava em ebulição, né? E na França, com a desesperança da juventude, todo mundo estava começando a ir para as drogas. E a prefeitura de Paris, com uma produtora, resolveu fazer um concurso de filmes publicitários para alertar os pais sobre a escalada da droga. O Marc e eu, nós entramos, né? Fizemos 2 roteiros. Eu me inspirei numa estagiária borderline lá da agência, que fumava haxixe e era anti-establishment, assim. E fiz um roteiro de 60 segundos, como eu gostaria de fazer. O Marc fez um texto genial. Enfim, foram 2.000 roteiros e um dos nossos foi aprovado. Esse foi aprovado. Então, a Trinacra, a produtora, colocou todos os meios de produção à disposição e eu dirigi o comercial. Foi para a televisão. E aí eu saí da agência e comecei a dirigir comerciais para essa produtora Trinacra, mas já estava chegando, já tinham ultrapassado os 5 anos, eu já tinha comprado uma câmera, eu já tinha comprado uma moviola, mesa de edição, tinha um pouco de luz. E fui lá no consulado e falar com o cônsul, Hélio Scaraboto. Aí, quando eu falei do concurso do filme, ele achou que eu era o maior cineasta brasileiro. Eu disse que queria voltar. Ele disse: Ercolani, faz a lista aí, com carimbo. A gente vai continuar essa história, mas nós vamos para uma pausa bem rapidinho. Na volta, vamos continuar ouvindo publicitário, cineasta e escritor Valdir Ercolani. Não saia daí, o Análise Direta volta já já. Nós estamos de volta com Análise Direta e eu te lembro que o meu convidado, o nosso convidado de hoje é o Valdir Ercolani, cineasta, publicitário e escritor. Valdir, você então voltou ao Brasil, né, recebeu ali o seu carimbo, né, saiu de Paris, veio para o Brasil. Como que surgiu o primeiro longa, seu primeiro longa brasileiro? Bom, eu comecei no Rio de Janeiro, eu montei uma produtora de filmes publicitários. Eu produzia comerciais, eu dirigia e a produtora era eu. Com o conhecimento europeu, porque em Paris eu aprendi o que deu certo e o que não deu certo. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu só usei a experiência que deu certo na Europa. Em 75, eu resolvi fazer um longa-metragem. E fiz um roteiro, desenhei os planos. Em 21 dias, eu fiz o filme, coloquei na lata, como o jargão diz. E Elza Gomes, Paulo César Pereio, Cristina Achê. E esse filme é com som direto e Cinemascope. O filme foi escolhido para representar o cinema latino-americano no Festival de Teherã, na Pérsia Antiga, na época da Farah Diva e o Shah Reza Pahlavi. E voltei, o filme não deu resultados, foi para Cannes, e eu estava com dívidas até o pescoço, porque a minha estatal
que foi coprodutora, na hora de eu pegar a minha parte, eles me pediram 10% de propina. E são essas coisas que meus pais não me ensinaram, né? O ilícito era uma coisa que eu era o inocêncio, né? Quer dizer. Enfim, eu peguei o dinheiro e eles ficaram com os 10%. E eu passei 2 anos num aprendizado empresarial, Tabata. Olha, eu não cheguei mais no fundo do poço porque não tinha fundo, né? Por causa das dívidas do filme, né? Mas aí, finalmente, mudei a produtora para Porto Alegre e eu tinha bastante amigos que trabalhavam em agência e o meu portfólio era muito rico. Bom, em 3 meses eu consegui sair daquele sufoco. E quando minha filha nasceu, em 81, aí eu parei de produzir. Eu queria ver o crescimento da minha filha. E passei a alugar câmeras, porque no Brasil, naquela época, as agências de publicidade só entregavam filmes para produzir para as produtoras que fossem autossuficientes. Então, como eu tinha equipamento, eu produzia. Mas os diretores de produção, sabendo que havia uma locadora de equipamento, eles saíram daquelas produtoras tradicionais, montavam a sua produtora, que era um telefone e eles, e faziam orçamento terceirizando tudo, né? Então, não tinha risco. E eu fiquei alugando equipamento Tabata até 2018. 2018. E eu já tinha, nesses 2018, eu já tinha feito dois livros. Mas tem um grande mestre do autoconhecimento de 2000 anos atrás, chamado Jesus de Nazaré, que ele é um grande mestre do autoconhecimento. Ele dizia que não dá para cuidar de 2 amos ao mesmo tempo, porque um vai ficar com ciúmes. E escrever, que é arte, né? E em busca do dinheiro, que é o material, é um conflito gigantesco. E eu conversei com minha filha antes sobre a sucessão. Ela disse, pai, quando você não estiver mais aqui, eu vou vender tudo. Então, tá, eu já tive um sinal que eu tinha que deixar uma solução para minha filha e não um problema. Aí, em 2018, um colega do mercado, como a minha locadora, ela tinha uma reputação de seriedade muito forte, perguntou se eu queria vender. Eu digo, até podemos pensar. Enfim, em 2018, eu entreguei o último parafuso da cinematografia, que já era o advento do digital, né? Eu já não sou mais útil, acho que não posso ser mais útil, então o cowboy vai partir para outra cidade para ver se ele pode ser útil na outra cidade, né? E disse, bom, agora eu ajudei as pessoas a enriquecer a conta bancária, agora eu vou ajudá-los a enriquecer o espírito, né? E aí começou... E aí eu dei sequência, aí eu continuei a saga do Inocêncio. Conta pra gente, né? O Inocêncio, ele é inspirado na sua história. Eu não podia escrever se não fosse... Não dá para escrever sobre outros, né? Você sempre tem que escrever sobre você, né? Uhum. Conta pra gente, né, a saga dos livros. Não, aí como eu tive uma vivência muito grande com o cinema e sempre me fascinou essa saga do herói mitológico, né? Que a saga do herói mitológico é simples, né? Você tem uma caverna num lugar de difícil acesso e essa caverna guarda um tesouro e esse tesouro é guardado por um dragão e tem um jovem e depois tem um velho, ancião, sábio, conhecedor dos segredos do cosmos e do sentido da vida, que treina, prepara esse jovem para essa jornada de vicissitudes
E se ele venceu o dragão, ele toma posse do tesouro. Mas as regras dizem que o herói não pode ficar com o tesouro, porque se ele ficar com o tesouro, ele passa a ser um vilão e não mais um herói. Ele tem que trazer e compartilhar esse tesouro com a comunidade onde ele nasceu. E eu achei que, e como na nossa vida real é uma jornada do herói, nós somos todos heróis, nós temos um herói dentro de nós, latente, adormecido, né? Basta despertá-lo. Né? Você quer ser um médico, você tem que estudar, né? Passar pela faculdade. E o dragão é o exame final, né? Uhum. E se você conseguir vencer o dragão do exame, você pega o diploma. Agora, o que você vai fazer com o diploma é que vai dizer se você é um vilão ou é um herói, né? Quer dizer, tem essas coisas. Então, esse velho sábio, eu usei meu avô, que foi com quem eu convivi nos meus 7 anos. Então, o avô, ele veio do velho continente, sábio, conhecedor dos segredos do cosmos e do sentido da vida. Ele prepara o jovem Inocêncio para a jornada da vida. É a primeira etapa, porque são 5 etapas, né? É a infância, juventude, maturidade, maturidade profunda e, em vez da velhice, eu digo a colheita. Uhum. Porque é o momento que a árvore entrega os seus frutos, né? Aí, evidentemente, o destino, ele manipula, né? Com a morte do meu avô, apareceu lá na região onde eu morava uma nuvem de gafanhoto gigantesca. Parecia coisa bíblica, né? E dizimou a lavoura de todos os vizinhos. E o meu pai sentiu, assim. E aí, então, ele resolve... A minha mãe sugere que nós deveríamos ir para São Borja, porque o pai dela havia comprado uma quadra e dividiu em 9 lotes, e ela tinha um lote, né? Então, aí, o Inocêncio sai de Nova Esperança do Sul e vai para São Borja. Aí vem o despertar do Inocêncio, né? Hoje, você está na colheita. Hoje eu estou na colheita. O 5º estágio. Uhum. E na colheita, nesse último livro, que é Inocêncio e os Tesouros Esquecidos, é o retorno do Inocêncio aos 77 anos, ao seu lugar de nascimento. E ele compartilha com os 4.000 habitantes, numa conversa com estudantes universitários, assim. Ele compartilha o tesouro que ele conquistou, mas não é ouro, nem prata, nem pedras preciosas, né? São tesouros de conhecimento e sabedoria. Incrível. E é isso que você quer deixar? Exatamente. Essas são minhas pequenas pegadinhas. Tabata, você precisa, todos nós precisamos deixar nossas pegadas, não importa o tamanho, compreende, sabe? Como eu fui atrás das pegadas que os outros deixaram, esses grandes pensadores da antiguidade, né? Eu acho que a árvore frutífera, a missão dela é entregar, a tangerineira é entregar as tangerinas, e ela não se pergunta por quê, né? Ela cumpre a missão dela, está lá. Se você for lá e colher uma tangerina, se você pudesse conversar com a tangerineira, você perceberia que a autoestima dela aumentou, ela fica agradecida, né? Uhum. Mas o que sobrar é semente, né? E outras nascerão. Que lindo. Valdir, quem quiser conhecer mais o seu trabalho, te acompanhar no Instagram, qual que é?
seu arroba? O Instagram... Está aparecendo na tela. Escritor Valdir Ercolani, tudo junto. Está lá no Instagram. Mas e os livros, eu acho que os livros devem estar nas livrarias tradicionais aí. E é bem simples, viu? Jogando no Google, o Inocêncio já aparece. Isso aparece todas as etapas do Inocêncio. Maravilha. Até os 2 CDs que o Inocêncio gravou tocando saxofone. Ai, gente, não dá para perder. Valdir, foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada por compartilhar com a gente a sua história, tanto conhecimento. Foi uma honra. Foi uma alegria estar com você, Tabata. Até uma próxima. Muito obrigada. Até uma próxima, Tabata. E o Análise Direta fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Se quiser rever este programa, acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Até uma próxima. Tchau, tchau.